A definição do milagre como fato devido a causas sobrenaturais, definição adotada igualmente pelos que aceitam ou não a existência desses fatos e causas, padece de um vício fundamental. Ela pressupõe ou que conhecemos absolutamente os limites da ordem natural, o que é falso, ou que podemos tomar como limites da natureza os limites da ciência presentemente conhecida, o que resulta em tirar de uma premissa declaradamente convencional conclusões aplicáveis sem mais à ordem dos fatos. Essa definição é absolutamente inaceitável, em segundo lugar, porque é impossível sondar as causas de um fato se não sabemos o que esse fato é. Isto é, se não temos dele uma definição prévia. E definir um fato, tão somente pelas suas causas, sem outros caracteres que o distingam independentemente de uma explicação causal, é pressupor com patente absurdidade que podemos conhecer as causas de algo que nem sabemos o que é. Essa dificuldade só não se torna patente aos debatedores de milagres, porque do fato tido como miraculoso, selecionam só os aspectos que permitam classificá-lo entre fatos similares de causa não miraculosa, e em seguida passam a discutir se esse fato em particular se diferencia daqueles que acabam de ser declarados seus iguais. Por exemplo, as curas miraculosas são enfocadas como um subconjunto do conjunto curas, cujos elementos são identificados mediante critérios médicos usuais. Em seguida, procede-se por exclusão, eliminando-se os procedimentos médicos e os mecanismos conhecidos de autorremissão. E quando essa eliminação se completa, o que se obtém é apenas a conclusão de que os fatores ausentes estavam ausentes. Os adeptos do milagre proclamarão então que a cura teve causas sobrenaturais, seus adversários que teve causas naturais desconhecidas. Essa discussão é tautológica na sua base mesma, e não posso me impedir de achar extravagante o fato de que tanto se dediquem a uma atividade que só os pode levar a confirmar sempre as suas opiniões anteriores, quaisquer que elas sejam. Se o fato miraculoso é definido antecipadamente como pertencente por seus caracteres intrínsecos à classe dos fatos não miraculosos, só se distinguindo deles pelas causas sobrenaturais, é evidente que essas não poderão ser confirmadas nem impugnadas jamais, de vez que foram a priori excluídas do campo de investigação, exceto, na melhor das hipóteses, como resíduos totalmente inconclusivos de uma sequência de exclusões que, uma vez admitida a possibilidade teórica de explicações naturais futuras, terá forçosamente de prosseguir ad infinitum. Afirmo taxativamente que cada fenômeno até hoje apontado pela Igreja Católica como miraculoso tem caracteres intrínsecos que permitem distingui-lo como uma classe em separado, independentemente da admissão até da cogitação de causas sobrenaturais ou de quaisquer outras. Mais ainda, nem haveria razão para investigar a possibilidade de causas naturais se os fatos miraculosos não fossem um gênero à parte, distinguível empiricamente e inconfundível com outros gêneros. Antes de investigar as causas dos fatos miraculosos, é preciso discernir a sua natureza, isto é, aquilo que faz com que sejam o que são, aquilo que lhes dá a sua unidade e permite reconhecê-los antes e fora de qualquer investigação das suas causas. É precisamente essa unidade que se rompe logo de início, quando se cai naqueles erros de metodologia que acabo de assinalar. Agora, aqui 3 mensagenzinhas enviadas ao Eric Voegelin Forum, que foram mandadas em inglês, mas eu vou traduzir o melhor que eu posso aqui. Símbolos religiosos são realidades físicas, dados de experiência, vistos como apontando para mistérios. Mistérios são significados que transcendem o reino da experiência humana. Coisas que não existem ou fatos que não aconteceram não podem ser símbolos propriamente ditos, apenas vamos dizer, recursos literários inventados para comunicar o quê? Comunicar a experiência humana. Nós podemos experienciar um símbolo, mas não o seu significado, o qual só pode ser apreendido por aquela função que Platão chama tímesis. Está no Livro das Leis 728e. Isto é, a comparação entre um dado atualmente apreendido e a sua qualidade específica, cuja perfeição é somente apreendida virtualmente, como numa assíntota, né?
É uma curva que se aproxima de uma reta, vai aproximando, 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 mas quando vai aproximando vai desviando, então nunca chega. Vai chegando, mas nunca chega. Ou seja, só pode ser apreendido virtualmente como numa assíntota e não atualmente. Se não existisse mistério, a totalidade do ser estaria sujeita às leis do pensamento humano e não haveria meio de distinguir entre o pensamento e a realidade. Os mistérios são a única garantia da existência de realidade objetiva, e isto é precisamente a razão pela qual eles não podem ser contidos dentro dos limites nem da realidade nem do pensamento. Se eles pudessem, o universo como um todo e a infinitude mesma seriam engolfados num sonho gnóstico. Mistérios não podem ser objetivamente explicados, porque se não houvesse mistério, não haveria nenhum conhecimento objetivo e nenhuma explicação do que quer que fosse. Segunda notinha. A filosofia existe dentro da realidade, mas a realidade existia muito tempo antes da filosofia. Se a filosofia é o esclarecimento analítico da realidade, é da mais alta importância filosófica distinguir, por exemplo, se a ressurreição de Cristo é realidade ou filosofia. Se ela é uma realidade, ela é a mais importante realidade de todas. Se ela é filosofia, ela pode ser boa ou má filosofia. E mais ainda, ela pode ser muitas filosofias, tantas quantas os filósofos que pensem a respeito. Terceira notinha. A doutrina ou doutrinas da ressurreição surgiram pouco a pouco em resposta às vicissitudes históricas, enquanto o fato da ressurreição aconteceu ou não aconteceu, antes que houvesse qualquer doutrina a respeito. Se não podemos investigar a ressurreição em si mesma, se o podemos fazer tão somente pela intermediação de doutrinas, somos compelidos a aceitar ou a negar o fato conforme a doutrina que nós subscrevemos. Isto é exatamente o que o Eric Wegelin diria que nós não devemos fazer. Como a ressurreição é um exemplo individual do gênero milagre, isto é, fatos que requerem causas sobrenaturais ou transcendentes, acredito que um estudo amplo dos milagres enquanto fatos ou pseudofatos deveria ser realizado antes de qualquer possível entendimento das muitas doutrinas a respeito. Termos como fundamentalismo ou crença nada tem a ver com esta questão. A fé pode ajudar você nesta investigação, mas não pode fornecer uma resposta à questão. Ela ajuda você do mesmo modo que, se você radicalmente não acredita que uma mulher o ama, você jamais será capaz de perceber o amor dela como um fato atual. Apenas perceber os seus signos externos que você sempre pode explicar de outra maneira. Muitas fantasias ideológicas nasceram de algum impedimento interno a apreender o amor, seja humano ou divino. A fé pode prevenir essas dificuldades que nascem dessa fonte. Mas nunca devemos esquecer que a fé, no sentido de acreditar numa doutrina, é um sentido secundário, superposto ao sentido original, que era a experiência real de confiar numa pessoa, uma pessoa muito especial. Ora, se você tivesse essa experiência, não lhe seria exigido que você acreditasse numa doutrina para acreditar em Cristo. Mas se você não tem essa experiência, então você só tem duas maneiras de lidar com a presente questão. Ou você acredita ou descrê da doutrina, ou você tenta investigar os milagres como dados experienciais, falsos ou verdadeiros, que é precisamente o que eu estou fazendo. Mas nunca devemos esquecer que a fé, no sentido de acreditar numa doutrina, é um sentido secundário, superposto ao sentido original, que era a experiência real de confiar numa pessoa, uma pessoa muito especial. Ora, se você tivesse essa experiência, não lhe seria exigido que você acreditasse numa doutrina para acreditar em Cristo. Mas se você não tem essa experiência, então você só tem duas maneiras de lidar com a presente questão. Ou você acredita ou descrê da doutrina, ou você tenta investigar os milagres como dados experienciais, falsos ou verdadeiros, que é precisamente o que eu estou fazendo.